Boa tarde, igreja. Vamos entrar na presença do Senhor. Vamos agradecer a Ele, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Agradecer a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, não só para pedir, mas para agradecer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é diante da Tua presença, Senhor, que nós estamos aqui, Pai, na Tua casa de oração, para Te buscar, Pai, para Te agradecer, Pai, para Te louvar, Senhor. Deus amado, abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor Deus, essa reunião da tarde, Pai, que a palavra pregada hoje pelo nosso pregador, Pastor Dimas, venha falar verdadeira aos nossos corações e venha nos ensinar cada dia mais como Te buscar, como Te agradecer, como ser grato a Ti, como estar na Tua presença. Pai amado, abençoa, Senhor Deus, os membros dessa igreja, abençoa todos que estão aqui, abençoa também os familiares de cada um que estão aqui. Pai, abençoa, Senhor Deus, os nossos obreiros, Pai, abençoa o caderno de oração, abençoa também aqueles que ainda não conseguiram chegar, Pai amado. Pai amado, abençoa também, Pai amado, aqueles que por algum motivo se afastaram da Tua presença. Pai amado, hoje é dia de buscar o Espírito Santo de Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, vamos abrir os nossos corações para Deus e falar para Ele do que nós precisamos. Vamos abrir os nossos corações para Deus, para que nós possamos pedir também pelas nossas famílias e aquilo que tanto nós desejamos para a vida deles. Pai amado, eu Te peço em nome de Jesus, Pai, abençoa a Dona Marlene, Pai, e o esposo dela, Senhor Deus. Estende Sua mão poderosa sobre a vida da Dona Marlene, Pai. Ô Senhor, cura todas as feridas, Pai. Cura todas as dores, as doenças, Pai amado. Senhor Deus, eu Te peço em nome de Jesus, Pai. Entra dentro dos lares de todos que estão aqui, Pai. Sela todas as paredes, as janelas, as portas, Pai. E livra eles de tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Senhor Deus, nós Te buscamos de todo o nosso coração, porque nós precisamos de Ti nas nossas vidas. Nós precisamos aprender mais de Ti. Nós precisamos da Tua palavra, Pai. Nós precisamos, Pai, estar constantemente na Tua presença, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória. Minhas irmãs vão louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia, glória seja dadas a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos
ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia, glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. E nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Nós temos que estar sempre, sempre, sempre diante de Deus, falando com Ele, mostrando, abrindo nossos corações para Ele, entregando as nossas famílias a Ele, orando, vigiando, nos protegendo das ciladas do inimigo através da palavra de Deus, porque Deus cuida de nós a todo momento. E Ele vigia, Ele sabe quando uma coisa que não agrada a Ele, como uma obra do mal, tenta aproximar das nossas vidas, dos nossos lares, tenta trazer a discórdia para a nossa família, para nossas vidas, e Ele está atento, Ele vê tudo, Ele está vigiando, e Ele sempre afasta essas coisas ruins, essas obras malignas, essas obras do mal das nossas vidas, que muitas vezes tentam nos destruir. Muitas vezes também tem as ciladas do inimigo, tenta tirar dos nossos corações o desejo, a vontade de estar na presença de Deus. Então nós temos que estar sempre voltado para Deus, sempre orando, sempre louvando, sempre vigiando, sabe? Porque Deus é nosso pastor, Ele é nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. E Ele cuida de nós a todo momento. E Ele também nos dá tudo aquilo que precisamos. Todos os dias Ele nos entrega uma bênção, uma vitória, que é a gente acordar. É mais um dia de vida, sabe? E é maravilhoso a gente ter um Deus único, poderoso, que cuida de nós a todo momento. Cuida das nossas famílias, sabe do que nós precisamos. Muitas vezes a gente fica tão desesperado, mas não precisamos ficar desesperados. Nós temos que falar com Deus, nós temos que crer no poder de Deus para nossas vidas, buscar a nossa salvação, a salvação da nossa família, sabe? Buscar tudo aquilo que Deus nos prometeu. E Ele cumpre. Ele nos prometeu saúde, Ele nos prometeu prosperidade, Ele nos prometeu a salvação, Ele nos prometeu cuida de nós a todo momento, mas Ele faz tudo isso. Só depende de nós buscar, sabe? E abrir nossos corações. Quanto mais a gente busca, mais vontade a gente tem de buscar, sabe? Não é uma igreja vazia que nos desanima. Quem tenta nos desanimar é o inimigo. Mas a gente tem que ser forte, inteligente, sabe? E colocar Ele debaixo dos nossos pés e crer que nós temos um Deus que cuida de nós a todo momento. Aleluia. Vamos louvar mais uma vez. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rios de águas vivas, fui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, da vida ao coração, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa, meu prazer é Te dizer. Te amo, ó Senhor, em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como rio de águas vivas.
por dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, dignos de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aplaude mais uma vez o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Deus amado, vem sobre nós, sobre nossas vidas, ó Pai amado. Vem nos ensinando, Pai. Vem nos fortalecendo, Pai. Senhor Deus, vem nos ensinando como permanecer firme na Tua presença, Pai. Nós precisamos aprender mais de Ti. Nós precisamos, Pai, aprender mais da Tua presença. Precisamos guardar a Tua palavra nos nossos corações, Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, estar sempre constante na Tua presença, Pai, nos fortalecendo, Senhor Deus. Oh, aleluia, glória seja dada a Ti. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós, sobre nossas vidas, ó Pai. Nos batiza no Teu Espírito, ó Pai. O Espírito Santo de Deus nos deixa consciente da Tua vontade, Pai. Oh, aleluia, glória seja dada a Ti, ó Senhor. Pai amado, concede o desejo do coração de cada um que está aqui, Pai. Cuida deles, Pai. Protege eles, Pai. Eu não sei do que eles estão precisando, mas o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o nosso Pai, Criador, sabe das necessidades de todos eles, Pai, de todas elas, Senhor Deus. Então, meu Pai, concede, Senhor Deus, o desejo do coração de cada uma delas, ó Pai. Oh, aleluia, glória seja dada a Ti, ó Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Senhor meu Deus, queremos Te adorar, queremos, meu Deus, entoar louvores a Ti, Pai,
porque só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de louvor. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor e a nossa comunhão, Pai, que a Tua palavra declara que é na comunhão dos santos que o Senhor emana a bênção. Vem nos abençoar, assim como o Senhor abençoou a todos no culto da manhã, e certamente abençoará os que virão no culto da noite, Pai. Aquelas pessoas que não puderem vir, Senhor, visita elas agora, meu Deus. Se tiver enferma, Pai, toca nela, Pai, porque hoje é dia de visitação aos enfermos, meu Deus. Jesus querido, Jesus amado, o Senhor prometeu na Tua palavra que tiraria todas as enfermidades do nosso corpo. Por isso eu peço que o Senhor visite essas pessoas agora, meu Deus, e visita todos aqui que estão, meu Deus, acometidos de alguma enfermidade. Pai amado, visita esta pessoa que vai assistir este culto pela internet, meu Deus. Oh, que ela receba do Senhor as mesmas bondades, as mesmas beneficências que essas pessoas daqui irão receber. Pai amado, abre os ouvidos de cada um que vai ouvir esta palavra, que esta mensagem chegue ao coração desta pessoa e venha, Pai, fazê-la entender que ela precisa do Senhor, ela precisa, Pai, como a coça precisa da água, como o animal precisa do pasto, esta pessoa precisa do Senhor. E a Tua palavra declara, um dia o Senhor falou para o próprio demônio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca do Senhor. Meu Deus, o Senhor é bom e a Tua bondade dura para todos sempre, meu Deus. Jesus querido, nós te agradecemos por este domingo, por esta semana, meu Deus, que se inicia e este mês que termina, e certamente, Pai, o mês que entrará será um mês de glória, um mês de vitória, um mês de sucesso para o povo de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor com alegria, dando glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Agora só tem irmãs, né? Tem irmão aqui, só tem eu. Oh, glória, e o Espírito Santo. Bom, nós vamos falar da palavra de Deus. Fica com o ouvido bem atento. Pela manhã a pastora pregou o Salmo 91, versículo 4, e pregou o 2 Reis, do 6 ao versículo 7. 6 do 1 ao 7. E esse culto foi gravado e eu também passei para o Face da igreja, tá? Ela certamente passará no grupo da igreja. Quem não ouviu, depois toca lá e vai assistir o culto da pastora, tá bom? Foi uma bênção a palavra, uma palavra que dá entendimento, como esta aqui vai dar entendimento para você. Então guarde a palavra, porque um dia nós vamos precisar dela. Inicialmente nós vamos ver o Salmo 92, no seu versículo 11 e 12. Salmo 92, 11 e 12, para nós compreendermos o texto que nós vamos falar a seguir. A palavra de Deus fala assim: os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então a palmeira, irmãos, é uma árvore que no deserto, mesmo no deserto, ela cria raiz profunda e vai buscar aquela árvore lá no profundo e sempre está florescida. E o cedro? O cedro é uma árvore grande, frondosa, que o pessoal fazia
madeiras de lei para até construir casas, né? O cedro do Líbano, porque era um cedro bom e tinha bastante crescimento. Era uma árvore frondosa e grande. Então Deus está falando que o justo crescerá como a palmeira e florescerá como o Líbano. E está falando aqui que os nossos olhos verão nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Os nossos inimigos, foi revelado no Novo Testamento que nós não temos, né, que lutar contra sangue e nem contra a carne, ou seja, contra o ser humano, mas sim contra as potestades que agem em lugares celestiais. Quando você pressentir alguma coisa contra você, ou algum invejoso se levantando, ou te maldizendo, não amaldiçoe ele, não. Você vai repreender aqueles mal nos lugares celestiais, ou seja, debaixo da sua oração, na autoridade de Jesus Cristo, do nome de Jesus, que Ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião. Ele nos deu poder até de se bebermos ou comermos alguma coisa mortífera, essa coisa não fará dano algum. Ah, mas está contaminado com agrotóxico, não tem problema. Fez sua parte, lavou, o resto é com Deus. Abençoou a comida na hora de comer, o resto é com Deus. Essa pandemia, teve pessoas que se desesperou atrás de vacina, atrás disso, atrás disso. Eu, por mim, eu não tomava nenhuma. Tomei obrigado, mas mostrei ao Senhor. Senhor, eu estou tomando porque o homem está obrigado. Eu ainda estou nesta terra. Mas todo malefício deste medicamento que não foi testado, o Senhor tira. Da mesma forma, quando eu vou comer, eu faço uma oração simples a Deus. Eu agradeço o pão de cada dia e peço para Ele colocar todos os nutrientes necessários para a cura e manutenção do meu corpo. Mesmo que o alimento não tenha mais substância, mas Deus vai colocar. E o justo viverá da fé. E então esses dois versículos mostram que se nós estivermos focados na palavra de Deus, aquilo que deseja a nossa oração, aquilo que os nossos olhos ainda não viram, que não subiu ao nosso pensamento, ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós. Então vamos lá para 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14. É isso? 14 ou 15? 15, capítulo 15, irmão, perdão, capítulo 15. Eu li o 14 e agora tem que ser o 15, né? O 15 fala de um rei, irmão, que quando pegou o reinado, as coisas não iam tão bem. E nós vamos ver aqui. E que segredo ele vai nos passar? O segredo é buscar o Senhor e tirar de nós aquilo que vem nos atrapalhando. Jesus disse que não são as grandes coisas que vai nos atrapalhar. São as pequenas raposas que começam a comer os frutos da uva, logo quando sai o cachinho. Raposa com fome vai lá e come. Aí não chega nem a nascer a uva. Então vamos lá. 15º, capítulo 15 de 2 Crônicas, versículo 1. Abole a idolatria e renova o pacto com o Senhor. Então nós temos que renovar, irmão, a cada dia um pacto com o Senhor.
Jesus, eu sou teu, repreender as obras do demônio, fazer o que a palavra manda. Jesus disse que quando você obedece a palavra, você é amigo dele e será amigo do Pai, que é o Pai Celeste. E tudo que você pedir no nome dele, ele fará. Tudo. Esse é o segredo, irmão. Buscai o reino e a sua justiça. Mateus 6,23. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas, irmão. O crente não pode andar preocupado, irmão. Ele vai passar por luta, vai. Até no deserto. Hoje eu estava contando para a pastora, pode. Mas Deus não vai deixar ele morrer no deserto. Aquela luta vai servir de testemunho para saber que você andava com Deus. Você estava com Deus e Deus estava com você. Eu já contei várias vezes meu testemunho. Meus testemunhos, eu tenho vários. Então, a palavra começa assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Azarias era um profeta, um sacerdote, que sempre o rei consultava ele. E saiu ao encontro de Asa, foi ao encontro do rei. Assim como a palavra de Deus um dia foi ao teu encontro, foi ao meu encontro, e eu abri o coração, e Ele fez maravilhas na minha vida, e vai fazer na sua vida. Isso Jesus prometeu, irmão. Não tem como dar errado. E saiu ao encontro de Asa o rei, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se buscardes, o acharei, porém se deixarem, vos deixará. Esse recado não foi só para Asa, foi para Judá, foi para Benjamim e foi para o povo de Israel, que somos nós. Então Deus está deixando claro: enquanto você estiver com a palavra de Deus no teu coração, Deus estará com você. Quando você abandonar essa palavra, pronto, Deus te abandonará. Ele deixa de ser teu amigo. Tem uma palavra lá no livro de Jeremias, Ezequiel, que a palavra é contra os pastores. E depois ele tem outra palavra pertinho, que eu não sei se é o capítulo 28, que fala a última condição do homem. Deus não vai olhar, irmão, por tudo que você já fez. Ele vai olhar por o último estágio seu. Por isso que Jesus disse: os últimos serão os primeiros. Às vezes aquela pessoa que começou bem, começa a se achar que Deus entende, achar porque é pregador, achar porque é pastor, achar que é levita, que é obreiro. Aí não precisa mais orar, não precisa da palavra de Deus, achar que é mais santo que os outros, achar que ora mais. Mas se ela cair em pecado, irmão, se ela morrer naquela fase de pecado, é aquele pecado que vai levar ela para o inferno. Se a pessoa também está no altar, se acha, mas fica apontando o dedo para um, para outro, fala mal de um, fala mal do outro, Deus repreende isso. O Salmo 1 é bem claro.
Tem crente até brincando dessas coisas. Ontem eu vi um pastor, eu vou pesquisar o nome dele, porque misericórdia, aquele pastor está pedindo para ir para o inferno, pegando a palavra de Deus e trazendo para um regime autoritário, comparando aquela fase que o Espírito Santo colocou na Bíblia com um projeto maligno de governo, que desde a Primeira Guerra vem tentando aniquilar os cristãos, vem tentando aniquilar as pessoas que se levantam contra eles, vem tentando cessear, criando leis injustas. A pessoa está comparando pastor, que se diz que é pastor, irmão. Ele tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. O que Deus condena está condenado, irmão. Não posso passar pano. A responsabilidade da sua salvação é sua. E ai daquele que ensina mal. Quem é que distorce a palavra? É o próprio Satanás, irmão. A pessoa está sendo usada por Satanás para distorcer a palavra. A palavra tem que ser pregada porque Deus não muda. Tem pessoas que se levantam contra isso, contra aquilo na palavra. Deus não muda, irmão. A responsabilidade é sua de aceitar a palavra como ela é ou não. Aquilo que Jesus já aboliu, está abolido, irmão. Nós não temos que viver pelo velho, mas temos que olhar para o velho para receber o novo. Jesus falou que você não pode colocar remendo novo em roupa velha, nem colocar remendo velho em roupa nova. Ambos vai se rasgar, irmão. Você não vai conseguir consertar a roupa. A mesma coisa, vinho novo, que é o Espírito Santo que está dirigindo hoje, e odre velho, que é o Velho Testamento. Aquele que quer viver pelo Velho Testamento, como é que o Espírito Santo vai chegar? Não vai, irmão. O velho é uma passagem para o novo. Eu estou pregando o velho, mas para que você entenda o novo, o que Jesus quer com você, para você não errar como alguns errou, e o Espírito de Deus está dizendo isso. Começa falando, o Espírito de Deus usou Azarias para falar com o rei Asa, para falar com Judá, para falar com Benjamim, para falar com Israel. Então prossegue o texto aqui. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Israel ficou jogado, irmão, na negritude, buscando outros deuses, buscando Balaim, buscando Azerá, todo tipo de coisas, menos o verdadeiro Deus. E o texto vai ser bem claro. Mas quando a sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o coração. Deus está pronto para perdoar qualquer um, irmão. Deus não trata o desviado como desviado. Deus trata o desviado como filho pródigo. O homem é que trata aquela pessoa como desviado. E muitas vezes aponta o dedo. Deus não. Deus espera. Deus espera, é paciente.
porque a pessoa já tem a palavra. Agora, se ele ficar brincando com o fogo, um dia vai se queimar. Que Satanás não dorme. Enquanto o cristão brinca, Satanás faz a festa. Jesus disse: Satanás veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. O crente que está fora da palavra, ele pulou o muro, e uma cobra lhe picará. A cobra que é representada na Bíblia é o próprio Satanás. Crente fica brincando de ser crente, mas Satanás não brinca de ser Satanás. O inferno é organizado, irmão. Os anjos do demônio estão por toda parte. As obras do mal estão por toda parte. Assim como Deus usa um servo, uma serva dele, Satanás usa também o servo dele. E se você não estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, você vai passar por muitas aflições. Se você deixar o medo tomar conta, irmão, tem muitas pessoas que morreram de medo nessa pandemia aí, morrer medo, se trancaram. Medo de morrer. O crente não pode ter medo de morrer. Ele está com Deus, irmão, toda hora. O crente não pode ter medo da morte, não pode ter medo de nada. Tem um medo natural, mas não pode ter medo de se trancar. Ah, eu não vou passar naquela rua. Se for necessário, passe. Não vá provocar Deus. Está lá um monte de bandido e você diz: eu vou passar. Não. Só passa se Deus mandar. Se Deus mandar, sim. É melhor você ficar no seu cantinho orando a Deus. Porque os inimigos vão passar e você vai estar firme ali. Então, quando eles estavam, eu buscava, eu achava, irmão. A palavra é clara: quando você buscar Deus, irmão, eu pequei, e daí quem não peca? A palavra de Deus fala, aquele que diz que não peca já está pecando. Você peca por palavra, por ação, voluntária, involuntária. Eu não peco. Você peca, uma pessoa pede uma esmola, você não está tendo. Você pega. Você julga a pessoa, se eu der essa grana aqui, ele vai usar droga. Mas às vezes a pessoa nem usa droga. Eu não gosto de dar dinheiro quando me pedem. Mas se me pedir um alimento, eu dou. Se pedir um café, eu dou. Um refrigerante, eu dou. Logicamente, se eu tenho. Eu já neguei uma vez, já. Um dia neguei, um cara me pediu, eu neguei. Eu peço toda hora perdão a Deus. Porque quando eu cheguei no ponto onde o Espírito Santo me falou, mandou eu voltar. Quando eu voltei, não vi mais ninguém. Não vi aquela pessoa, sumiu. A pessoa ficava lá pelo bom, aquele maltrapilho lá, eu não vi mais. Pedi perdão a Deus. Como Deus um dia me falou dentro do monte, que eu desci e falar com a freira que Jesus amava ela, eu não desci, pedi perdão também. Às vezes aquilo é o último dia daquela pessoa, irmão. Jesus mandou, tem que ir, e eu não fiz isso. Já pedi perdão a Deus. E naqueles tempos não houve paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Todas essas terras que foi falado aqui e à volta, não havia paz, irmão.
Ah, eu vou para Benjamim, não tinha paz. Eu vou para Jerusalém, não tinha paz. Eu vou, não tinha paz. Só perturbação, rumores de guerra, morte, peste, fome. A palavra de Deus está bem clara. O rei Acaz assumiu nessas condições. Só havia perturbação na terra. E o que ele fez? Aí é a lição para nós. O que o Asa fez? Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Aqui não diz que foi Satanás, não. Deus entregou, quando fala Deus, Deus entregou eles à própria sorte. E se a pessoa está como um barco à deriva, quem chega lá para agitar as águas? O próprio Satanás. Então o crente, quando ele está desviado ou não está obediente à palavra, ele está à própria sorte. Jesus disse, quando a casa está limpa, bonitinha, chega aquele demônio que outrora ele acompanhava, olha lá, a casa está limpa, vai lá, chama 7 piores do que ele. No lugar de 1, passa a ser 8. E se aqueles 8 chamam a cada um, mais 8 com 16, e assim vai, irmão. Quando vai ver, a pessoa está dando uma olhada, como aquele homem de Gadareno, legião de demônios. Um dia chegou uma mocinha aqui, coloquei a mão na cabeça dela, ela já... Deus me revelou tudo e falou com ela. Ela devia vir buscar Deus, não tem mais. Passou meses e meses, ela chegou pior. Sabe o que é que ela foi fazer? Devia buscar Deus? Foi consultar uma pessoa que está envolvida com Satanás. Colocou até o nome daquela pessoa no zap dela. Deu oferta para o demônio. Depois aqui, o demônio começou a pedir coisa para ela. E ela, quando quis sair fora, a outra ameaçou. A outra ameaçou. Ia matar ela. O que é que ela fez? Bloqueou aquela. Bloquear Satanás, adianta? Aí ela voltou para fazer. Eu não lembrava mais do nome dela, mas lembrei da pessoa. Foi colocar a mão na cabeça, ela. Aí eu lembrei. Satanás contou tudo. Ela abriu o coração para mim. Ela fez o que eu pedi. Ela se comprometeu comigo. Ela é minha. Não, irmão. Nós mandamos a legião. Tinha uma legião já. Não era 1, 2, 3 mais. Já tinha uma legião. Tinha um monte. Nós somos muito. Aí Deus me deu o discernimento, eu chamei o chefe, que era o chefe daqueles demônios, era um demônio chamado, todo mundo conhece, Maria Padilha. Já tinha colocado um namorado para aquela moça. Um namorado de onde? Lá de lá. E toda vez que ela ia lá, mais demônio, mais demônio, mais demônio. E os demônios falaram que ia destruir ela. E eu mandei todos embora. Ficou limpo novamente. E adverti a ela, ó, é aqui o seu ponto. Venha todo culto sexta-feira e venha no domingo agradecer ao Senhor e agradecer o nome dele. Ela veio. Que Deus tenha misericórdia dela.
Porque se ela não buscou a igreja, ela vai ser destruída. Satanás não dá 3 chances à pessoa. Vamos voltar para o texto. Aí Deus ainda fala: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus falou para Lázaro: se esforce, meu filho. Depende de você. Não depende mais de Deus. Deus já nos deu poder e autoridade. Deus já nos deu a salvação através de Jesus Cristo. Deus levou sobre si, através de Jesus Cristo, as nossas doenças, as nossas dores, as nossas angústias. Vamos passar por aflição aqui? Vamos, mas temos que ter bom ânimo. E não desfalecer. As tempestades vão surgir, vão, mas eu tenho como repreender a minha palavra, que é a palavra de Deus que está lá no meu coração. E se eu não tiver essa palavra? Eu vou gritar. Deus não escuta grito. Deus escuta clamor dentro da palavra dele. Eu já vos digo, enquanto você estiver com Deus, Deus está com você. Tem pessoas que insistem em ter outros deuses diante dela. Tem pessoas que insistem em fazer a obra de Deus da maneira que ela quer. Ah, Deus é comigo. Não. Deus fala para os obreiros, que somos todos nós, que aquele que só faz o que é mandado é um obreiro mau. Nós temos que ir além. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, toda, seu amigo, sua amiga. E hoje é fácil, irmão. Não precisa você estar com a boca. Primeiro com sua atitude, demonstrando que você é filho, filha de Deus. E depois com as suas redes sociais, postando uma pregação, postando um versículo bíblico. Olha o que Deus fala para você. Manda um salmo para ela, manda um versículo bíblico, manda uma pregação. Olha o que aconteceu na minha igreja hoje. Olha a pregação do irmão Dimas. E deixa o Espírito Santo trabalhar. E se a pessoa não vê? Não tem problema, você fez a sua parte. Convide. Ah, mas a pessoa já convidei, não veio. Não tem problema, dê uma revista para ela. Você vai jogar no lixo, não tem problema. Um dia ela vai se cobrar. Tem uma campanha na igreja, leva um folheto para ela fazer a campanha, diga o que vai acontecer no próximo domingo. Olha, eu estou te convidando para o próximo domingo, vai acontecer isso, isso e isso. Então, Deus está dizendo para o rei Asa: não se esforce, para aquele povo, não se esforce, que a obra deles vão ter uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. A cada dia Deus quer que você se renove com Ele, porque Ele renova as suas forças a cada manhã. Ele quer ver você uma pessoa agradecida, ver uma pessoa confiante na palavra, ver uma pessoa profetizando coisas boas, não falando de coisas ruins, de maldição, falando o que o mundo fala, irmão. Falando o que o mundo fala. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego.
O rei mandou ele se prostrar de não. Mas eu vou colocar vocês na fornalha. Se o meu Deus quiser, eu vou morrer lá. Mas se ele quiser, ele vai me salvar também. O rei mandou jogar os 3. De repente viu 4 na fornalha. Um homem de branco. Quando mandou ele sair da fornalha, notou que nem os cabelos do braço tinham queimado. Ele não estava com cheiro nenhum de fogo. Deus ainda faz isso hoje? Faz, irmão. Quantos livramentos, quantas obras bonitas Deus está fazendo. Mas às vezes os crentes só veem as coisas ruins. Porque Deus me abandonou, porque Deus não me vê, porque Deus isso, porque Deus aquilo, botando a culpa em Deus. Renove seu altar com Deus. Busque obedecer a palavra, busque falar palavras boas, busque abençoar. A palavra de Deus diz que você não é para tornar mal por mal. Fez mal para você, ore por aquela pessoa, entregue ele na mão de Deus. Não deseje mal para ela. Porque quem deseja o mal, o próprio mal lhe sobrevém. Então Jesus não quer que o cristão. Jesus chegou ao ponto de pedir para nós, cristãos, orar pelos nossos inimigos. Orar por quem nos maltrata e orar por quem nos maldiz, irmão. Não posso estar pisando naquele soldado ferido. A desobediência leva à morte, irmão. Quem desobedece a palavra de Deus será morto. Às vezes não é nem a morte física, é a morte espiritual. A pessoa fica sem nada. Que é pior, irmão. Então, ele ajuntou todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim e Manassés, de Simeão, porque de Israel vinha ele em grande número, vendo que o Senhor Deus era com ele. As coisas começam, as coisas que eram ruins, guerra, perseguição, lutas, começa a vir a bonança, coisas boas. O teu vizinho começa a perceber que você que antes reclamava, você está louvando a Deus, vai se surpreender. Então as coisas começam a se ajustar. Ezequiel 37, ouça o seu osso, irmão. Nós temos que buscar na palavra, temos que guardar a palavra e temos que obedecer a palavra. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Então aqui já começou a se notar os feitos que Deus estava fazendo. Já vinha gente de todo lugar para ver o que estava acontecendo naquela terra. As pessoas prosperando, começou a chover, começou a paz chegar. É isso que tem que acontecer na nossa casa, irmão. Em vez de choro, alegria. Em vez de luto, bonança. O choro pode até durar uma noite, irmão, mas não pode perpetuar. Nós vamos passar no deserto, mas não para morrer no deserto. Para sair aprovados, irmãos. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês do ano 10º do reinado Asa, e no mesmo dia oferecerem sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas.
10 anos depois, irmão, ele estava oferecendo sacrifício, abundância, de ver serem roubado, de ver ter preocupação, ele estava tendo bonança, podia oferecer sacrifício. Talvez você diga: eu não sou dizimista, porque eu não tenho. Você tem, irmão, nunca diga a Deus não posso. Deus não te cobra tanto. Deus te cobra menos do que o governo te cobra. E eu te provo, vá no supermercado e veja lá embaixo quanto é que você está pagando de imposto pela mercadoria. Vá na farmácia, depois de comprar o remédio, veja na nota quanto é que você está pagando de imposto. Soma o que você pagou de imposto, que dá mais que 2, 3 vezes mais que o seu dízimo. Honre a Deus. Deus honra os que honram a Ele. Eu ganho pouco. Deixa Deus te abençoar no pouco. Agora, se você não escuta a palavra de Deus, você duvida da palavra de Deus. Eu já vi crente, irmão, tem crente na internet, pregando que o dízimo é do velho, já foi abolido, que isso, que aquilo outro. Está no novo, irmão. Jesus falou sobre dízimo, sobre oferta. Mas adianta só dizimar e ofertar? Não. Tem que obedecer a palavra e tudo. Não adianta você ser dizimista com picuinha com um, picuinha com outro. Fala impropério para um, fala impropério para outro. Não adianta. Você tem que obedecer a palavra em tudo. Tudo que Deus pedir, faça. Tudo que Deus não pedir, não faça. Está com dúvida? Fala ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho dúvida, eu ouvi como pastor falar isso, outro pastor falar aquilo. Isso está me trazendo dúvida. Mas nunca relute contra a palavra de Deus. Isso é do velho. Não. Eu falei, o de velho não é para você seguir o velho. O velho é uma passagem para o novo. Mas aquilo que não foi abolido, não. Jesus falou sobre dízimo. Os apóstolos recolheram o dízimo. Tanto que eles falaram, em nome de homem que se entrega, de Deus que recebe. Deus no último livro, a passagem entre o velho e o novo, instituiu, trazei todos os dízimos, a casa do tesouro, para que haja mantimento. Toda casa aberta tem que ter mantimento. Você vai lá no centro, que é bem conhecido aqui, o centro da Dona Guiomar. Os que frequentam lá dá dinheiro, irmão. Como é que aquela obra vai? Se ninguém dá. Como é que iria pagar a obra? Hoje não paga mais nem aluguel, compraram tudo ali. O crente tem que colocar no desejo que a obra de Deus progrida. As cadeiras aqui dessa igreja, coitada, é uma igreja de plástico, tudo cadeira de plástico, vamos mudar isso aqui. Isso aqui já foi tudo de plástico. Já foi azul, está vermelho. Pode voltar a ser assim? A cor não interessa. O interesse é o melhor. Eu já olhei essa igreja aqui, com cadeiras para você colocar a Bíblia lá de lado, colocar a bolsa, as cadeiras mais confortáveis, porque a igreja não é para Deus. Deus quer só o seu louvor, irmão. Aqui é um ponto de oração, um ponto de pregação da palavra para que você pare para ouvir a palavra. Mas nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Não é porta caindo, não é luz apagada. Olha para a lâmpada, está tudo colocado. A lâmpada que estava queimada, nós trocamos tudo.
Mas foi possível por sua oferta. Isso foi possível do seu dízimo. Nós estamos vencendo as barreiras. Esse mês, até a pastora ficou surpresa. O rapaz veio, foi sexta-feira, fazer a leitura da luz. A igreja chegou a pagar R$1.000 de luz. Sabe quanto pagou? Vai pagar esse mês? R$100. Tá certo que o ar não está funcionando. Mas foi uma economia grande, irmão. Na época que nós não estamos confortavelmente sadios em grana. Aí eu contei para ela uma bênção que eu uma vez recebi, aqui na Sapopemba. Deus paralisou o meu relógio de luz. Eu passei 1 ano e poucos meses pagando sua taxa. Mas eu fazia o que era certo diante de Deus. Eu falava para o pessoal que vinha fazer a leitura: olha, esse relógio parou. Eu liguei para, naquela época era, não é? A outra empresa de energia, Eletropaulo. Eu liguei várias vezes para a Eletropaulo: olha, o relógio está parado, venha trocar o relógio, venha trocar o relógio. Mas eles passaram 1 ano e 3 meses para trocar. Falei para ela, nessa época, era a época que eu estava escasso, estava até desempregado. Deus mandou o pessoal vir trocar o relógio da luz, toda a água. Aquela água que eu pagava naquela época, vamos dizer, eu não lembro, era R$50 como se fosse hoje. Eu comecei a pagar R$5, só a taxinha. Eu era fiel com Deus, sempre fui fiel com Deus, na sua fé. Eu sempre fui grato a Deus. Deus me colocou, trabalhava no escritório, todas as empresas que um dia me procuraram, na hora que eu busquei elas, busquei a mão do homem, estava tudo fechado para mim. Mas quando eu coloquei na mão de Deus, Deus me levou lá para uma empresa que eu nunca tinha sabido o que era, uma indústria, irmão. Saí do escritório para ir para uma indústria. Até o encarregado disse: olha, vê se aí, fica 1 hora aí olhando o que os caras estão fazendo, vê se você encara. Porque pelo que ele viu ali, viu que eu não ia encarar. Aí eu falei para ele assim: disse, olha, eu tenho certeza que foi Deus que me mandou. E outra coisa, eu tenho 2 filhos para criar. Não importa os obstáculos que eu vou enfrentar aqui, com meu Deus, eu venço exército e pulo muralha. Eu falei isso para ele. Com meu Deus, eu venço exército e pulo muralha. E fiquei, né? Estou há 23 anos. Me apresentei em 2014. Já pedi a conta 3 vezes e a última vez eu pedi a confirmação do Senhor. E o Senhor usou a boca do patrão para eu ouvir aquilo que Deus queria falar comigo. E o patrão falou assim comigo: Dimas, eu posso fazer a conta para você hoje, mas você está doente. O trabalho é pesado para você. Você tem patrão à noite? Você tem patrão? Alguém fica ligando para você? Você já sabe o que faz agora. Então continua aí até um dia que você achar que não deve, que estiver cansado mesmo, aí vem. Aí tá bom. Ok, vou continuar. Fiz um trato com Deus. Eu fazia o culto pela manhã aqui. Aí eu passei do dia para a noite. E passei do culto da noite, que eu vinha à noite, para amanhã. Mas eu acordava morto. Primeiro dia, trabalhando à noite. Eu falei para Deus: Deus, se o Senhor me der força, eu irei
aos cultos, e ainda darei o culto de domingo, o culto pela manhã e à tarde. Pronto, a partir daquele dia, se eu dormir 2 horas, Deus renova minhas forças. Baixa para mim 2 horas. Deus renova. Ah, mas não está não sinto nada. Por quê? Porque Deus está comigo. Eu estou aqui, ó, aquele que habita no esconderijo na sombra do Onipotente. Terminando a mensagem, eu vou passar e entraram no concerto de buscar o Senhor, Deus dos seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse, isso Deus não manda fazer, matar. O rei colocou um decreto: quem não buscasse vai morrer. Mas isso, porque aquele que deixar o Senhor, automaticamente vai morrer. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzina. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todos o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso. Eu vou pular os versículos para terminar no 18. E trouxe as coisas que tinha consagrado a seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílio. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. 35 anos de paz, irmão. Pegou a cidade destruída, guerra, 35 anos. Por quê? Ele resolveu buscar o Senhor. Isso é que Deus quer fazer comigo e com você. Deus não nos tirou lá do mundo para nos matar dentro da igreja. Ele só quer que nós sejamos responsáveis e ouça a palavra dele. Ouvir a palavra dele é obedecer. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.